A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais um A Luz da Bíblia. Esta semana o nosso tema é sobre a oração, a necessidade do cristão orar, como orar e quais os benefícios que a oração traz na vida do cristão. Então acompanhe. Pastor Manuel Lima, seja bem-vindo à Luz da Bíblia da 97.5 FM. A paz do Senhor, irmão Ed, é um prazer retornar aqui e espero de alguma forma poder ser útil aos seus nobres ouvintes. Pastor Manuel, desde muito cedo as crianças, novos convertidos são orientados a orar. Por que orar, hein, pastor? A oração é como a respiração da nossa alma. A oração mostra a nossa dependência de Deus. Muitas vezes as pessoas se frustram porque elas focam a sua felicidade em coisas. E nós encontramos na palavra de Deus o salmista dizendo no Salmo de número 37, versículo 4: deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, deleitar em Deus é fazer de Deus a sua fonte de alegria. Tem pessoas que focam a sua alegria no sucesso, no dinheiro, em bens materiais e normalmente tornam-se pessoas frustradas porque não conseguem se realizar. E a oração é esta demonstração de dependência a Deus. Por exemplo, o dinheiro, ele pode comprar o remédio, mas ele não compra a saúde. O dinheiro, ele pode comprar o alimento, mas não compra o apetite. O dinheiro pode comprar a cama, mas não compra o sonho. Então, nós encontramos na palavra de Deus, por exemplo, em Mateus 7, versículos 7 e 8, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então nós dependemos de Deus em todos os sentidos da nossa vida. Por que pedir a Deus? Porque não temos como pagar. Diante de Deus somos como pobre. Mateus 5 e o versículo 3 diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre ali, no original, tem o sentido de mendigo. Então, diante de Deus, somos como mendigo. Não temos nada. Pastor Manuel, e essa oração, ela deve ser frequente, cotidiana, insistente? A palavra de Deus deixa muito claro quando ela diz: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Em outras palavras, ela está dizendo para nós: ore muitas vezes, ore com sinceridade. Lucas 18, versículo 1 a 8, nós temos a parábola onde Jesus fala sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Ele fala da viúva pobre e do juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. E todo dia aquela viúva pobre ia lá até o juiz e diz: faz justiça contra o meu adversário. E ele por algum tempo não quis ouvi-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e não respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, ela não volte e me perturbe mais. E Jesus diz: ouça o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus filhos
que clamam a Ele dia e noite? Pastor Manuel, e quando a pessoa vai orar, ela pede a quem? A Jesus ou ao Pai em nome de Jesus? Deus olha muitas vezes a sinceridade do nosso coração. Deus ouve a oração até de pessoas que não conhecem a Bíblia, que ainda não têm Jesus como seu Salvador, e eu acredito que Deus ouve a oração de todos quando oram com sinceridade. Porém, Jesus diz o seguinte: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu lhe concederei. Então, quando você ora a Deus em nome de Jesus, você se baseia nos méritos de Cristo. Então você não tem mérito, mas Cristo tem. Então quando você diz em nome de Jesus, então você está usando os méritos de Cristo e está pedindo a Deus baseado nestes méritos que Jesus tem. A gente sabe também, pastor, que existem várias formas de petição na oração. E como devemos fazer essa oração? Como eu devo pedir a Deus em oração? É válido decretar, exigir, determinar? No meu conceito, decretar, exigir e determinar é para quem está no poder. Como eu disse aqui, peça como um mendigo que pede esmola. Irmão Ed, as bênçãos de Deus, ela é por meio da graça. Ela é favor imerecido. Misericórdia que você não fez por merecer. Você não batalhou para conseguir. E, portanto, não tem o direito de exigir. Você pode apenas receber a graça gratuita. Aquele que quiser ser rico em graça deve se valer do dom da humildade, que é a função de pedir. Quem pede é porque não tem. A Bíblia, em Lucas 18, versículos 9 a 14, fala do fariseu e do publicano. A Bíblia diz que o fariseu, estando de pé no templo, batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e não sou nem como esse publicano que está aí do lado. Mas a Bíblia diz que o publicano, estando lá na porta, ele não teve coragem de ir à frente e nem levantar a cabeça, mas de cabeça baixa ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse: esse desceu justificado e não outro, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Como nós citamos o Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, a palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. A função da humildade, ele vai entender que ela é repleta de sucesso, porque a graça, ela é o dom da humildade. Então apresente os seus desejos, peça seu apoio, peça seu auxílio, peça como um viajante que pergunta pelo o caminho. Pastor Manuel, em relação à posição do corpo, algumas pessoas acham que a oração correta deve ser feita de joelhos
outras com a cara no pó, como diz, né, um ditado do cristão, geralmente o cristão pentecostal. Qual a posição correta, pastor, de se orar? Essa é uma questão que alguns entendem que a oração ela deve ser feita de joelho. Eu entendo que quando nós nos ajoelhamos, a palavra humildade ela significa abaixado. E quando nós nos ajoelhamos, é uma posição de humildade. Mas quando verificamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias orações feitas de várias formas. Por exemplo, quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, Jesus ora de pé e de olho aberto, e foi ouvido. Quando nós vamos ver, se não me falha a memória, Isaías 39, Ezequias, quando ele ora a Deus, ele ora deitado. Ele se vira para o canto e ora deitado, e a oração dele é respondida. Não podemos imaginar qual era a posição de Jonas quando estava no ventre do peixe e ele ora e ele é respondido. A Bíblia nos diz também que no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eu creio que eles já tinham orado ajoelhados, mas no momento que eles recebem a promessa, eles estavam assentados. E, no entanto, eles são ouvidos. O que eu entendo que o importante mesmo é a posição do nosso coração. Eu posso estar de joelho e, no entanto, ter um coração arrogante, um coração soberbo. Eu posso estar de pé, mas ao mesmo tempo meu coração está dilacerado, está curvado, está prostrado diante de Deus. Então, o importante para Deus, acima de tudo, é a posição do nosso coração. Quando a Bíblia diz para nós orar em todo o tempo, como eu posso orar em todo o tempo? Andando, como eu vou parar para ajoelhar? Eu devo orar andando, devo orar dirigindo, devo orar quando eu deito para dormir, mesmo antes de dormir, orar deitado. E assim, o importante mesmo é a posição do nosso coração. Aqui no A Luz da Bíblia, o nosso assunto é sobre as formas corretas de orar e o impacto positivo que a oração traz na vida do cristão. Pastor Manuel, há diferença entre pedir e buscar a Deus em oração? Quando você pede, você pode pedir deitado, ajoelhado, assentado, porque quando você pede, é Deus que vem até você. Mas quando você busca, é você que vai até Deus. Então, eu entendo que pedir na Bíblia se refere quando você está buscando as bênçãos de Deus, as mãos de Deus. Mas quando você busca, você está buscando a presença de Deus. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. Nós encontramos em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós pedimos, estamos querendo satisfazer o nosso interesse. Mas quando nós
buscamos, nós estamos empenhados, nos esforçando, sendo diligente para termos a face de Deus. Esse é o meu ponto de vista, buscar e pedir. Pedir, suplicar, clamar, tem diferença nessas nomenclaturas em relação à efetividade da oração? Eu entendo que isso está falando apenas da intensidade da sua oração. Clamar é como se você gritasse em voz alta, você buscasse a Deus com intensidade. Pastor Manuel, a gente acompanha também algumas pessoas que gostam, amam orar no monte, tem isso até como um ritual maior, né? Como se fosse mais ouvidos no monte. Há diferença entre orar no monte, no quarto ou em qualquer outro lugar? Eu creio que não. Cada um tem o seu ponto de vista e eu não vou discutir o ponto de vista de outras pessoas. Eu acredito tanto na oração do monte como na oração do quarto, mas o conselho de Jesus é: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em secreto e Deus te responderá. Então, cada um tem o seu ponto de vista e eu creio que nesse mérito a gente não deve entrar. Pastor Manuel Lima, o que valida de fato, quais os motivos que nos impõem esta obrigação de orar? Nós encontramos em Isaías 55, versículo 6, dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então, está implícito que agora ele está perto, que agora ele será encontrado, de modo que não será inútil buscá-lo. Nós vivemos na dispensação da graça, aonde a paciência de Deus nos espera, aonde a sua palavra nos chama, aonde temos o Espírito Santo que peleja por nós. Muitas vezes, quando você está em grande angústia, você não tem palavras, você só geme. No entanto, ali está o Espírito Santo intercedendo por nós e traduzindo esses gemidos para Deus. Então, aproveitemos estas vantagens e oportunidades, pois agora é o tempo indicado, porque aproxima-se o dia em que ele estará distante e não será encontrado. A Bíblia nos diz em Provérbios 1, 24 a 28, nos diz assim: mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então está subentendido que este é o momento de buscar a Deus. Nós encontramos na parábola das 10 virgens, aonde a Bíblia diz: e à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. E as virgens loucas disseram: as nossas lamparinas se apagam, dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes disseram: não é caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e entraram as prudentes, e fechou-se
a porta. Mais tarde chega as Lucas batendo na porta e eles diz: quem sois vós? Não vos conheço. Então, o momento é este. O motivo usado para nos impor esta obrigação é esta, porque haverá um tempo quando o coração estará incuravelmente adormecido, quando o coração estará endurecido de tal forma que não adiantará mais clamar a Deus. Em Amós 11:13 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, do oriente até o ocidente, buscando a palavra de Deus, e não acharão. Então, na morte e no juízo, a porta será fechada. A misericórdia agora é oferecida, mas depois terá lugar um julgamento sem misericórdia. Pastor Manuel, e a pessoa que busca, que ora constantemente, há recompensa para quem busca em oração? A Bíblia deixa muito claro, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Devemos crer nisso. Em Isaías 45:19, Deus diz para Israel assim: eu não vos disse, buscai-me em vão. Então a busca nossa, ela não é vã. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Hebreus 11:6 diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pastor Manuel, e como nós devemos fazer essa oração, direcionar essa oração? Ela deve ser temática, ter um tema, ter uma abordagem inicial que a gente precisa conhecer, saber, ter uma fórmula de oração, Pastor Manuel? Muito bem, irmão Ed. Não existe questões de palavras ou métodos. A Bíblia deixa claro: buscarás o Senhor e o acharás, quando buscares de todo coração. Então, nós buscamos a Deus com o nosso coração. Isto quer dizer que deve haver sinceridade quando buscamos a Deus. Deve haver seriedade em nosso coração, deve haver retidão nessa procura de Deus. Quando a Bíblia diz assim: buscarás o Senhor de todo o coração. Eu ouvi uma história ainda quando eu era novo, não sei se essa história é apenas uma ilustração, mas diz o seguinte, que estava um missionário na África com um nativo no rio, e o nativo pergunta para o missionário: como eu posso encontrar Deus? A resposta do missionário foi pegar a cabeça do nativo e colocar na água e segurar. O nativo começou a se espernear e ele manteve a cabeça do nativo debaixo d'água. Quando ele viu que o nativo não suportava mais, ele tira. O nativo, assustado, queria entender, e ele disse: quando você desejar Deus, igual você desejou o ar para respirar, você encontrará. Então, quando a Bíblia diz buscar o Senhor de todo o coração, ele está dizendo: busque a Deus sem reservas. Busque a Deus com todo o seu fervor. Busque a Deus
com todo o seu vigor. Olha, é interessante que em Lucas 10:27 a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Então, Deus está acima de tudo. Deus, Ele não é apenas o primeiro, Ele é também o último. Encontramos Jesus várias vezes na Bíblia dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Então, Deus é tudo para nós. Tudo que precisamos, nós temos em Deus. Termino aqui dizendo o seguinte: boas intenções e esforço sincero muitas vezes não são suficientes, porque só Jesus pode transformar e tornar produtiva uma vida que de outro modo seria fútil. Lembra de Lucas 5, 4 e 5, quando Pedro diz para Jesus: pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas Jesus disse: vai ao mar largo e lance a rede. E quando lança, enche as redes de peixe de tal forma que quase os barcos iam a pique. Só Deus pode tornar a nossa vida útil e produtiva. Pastor Manuel Lima, obrigado por sua participação aqui no programa Luz da Bíblia. Foi uma semana de muito aprendizado aqui pra gente e Deus abençoe os seus passos. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, um abraço e um beijo no vosso coração. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza.